porque antes de deixar o governo, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, se tornou alvo de Ronaldo Caiado, que subiu o tom e acusou o Planalto de ser aliado do crime organizado. A nossa repórter agora, Júlia Firmino, traz todos os detalhes. Muito boa noite, Júlia, seja bem-vinda. Oi, Matos. Boa noite para você, para quem está contigo aí no Pingos nos Is e também para nossa audiência. De fato, o motivo dessa crítica do Caiado foi justamente a portaria do Ministério de Justiça e Segurança Pública em relação a que redefine, na verdade, as regras para a atuação dos agentes de segurança pública. E aí, o governador do estado de Goiás, o Ronaldo Caiado, criticou e disse que o governo federal é complacente, conivente e parceiro das facções e do crime aqui no Brasil. Segundo o governador, a medida editada então pelo Lewandowski condiciona o repasse desses recursos federais ao cumprimento justamente das novas normas pelos estados. E aí Caiado ainda classificou a ação como uma truculência do governo Lula contra os governadores e disse que a portaria é uma violação completa ao pacto federativo. A gente preparou, inclusive, o nosso editor Pedro Veraldi preparou uma arte para que a gente possa entender o que prevê, então, essa portaria. Vamos dar uma olhada? Só para a gente entender, então, essa portaria prevê alteração de normas sobre o uso da força pelos profissionais de segurança pública, estabelece que os órgãos estaduais, distritais e municipais devem observar as diretrizes federais sempre que houver financiamento com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional, emendas parlamentares, repasses voluntários ou doações. Também determina que o cumprimento dessas regras é obrigatório para execução de iniciativas relacionadas ao uso da força e prevê ainda que a renovação da habilitação para uso de arma de fogo, seja feita, então, a cada 3 anos. Essa portaria entra em vigor a partir da data de publicação e reforça o vínculo do uso de recursos federais das normas definidas pelo Ministério da Justiça. Matos, volto com você. Júlia Firmino, muito obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco você retorna, portanto, conosco aqui nos Pingos nos Is. Eu quero ouvir o Dávila. Dávila, tá claro que segurança pública já foi pauta principal da eleição municipal e será muito mais agora nas eleições presidenciais, Dávila? Com certeza, é o problema número 1 que tira o sono do brasileiro. A violência no Brasil, o crescimento do crime organizado, a incapacidade do Estado mobilizar os seus recursos para vencer a guerra contra estas organizações criminosas é prova do fracasso total da política de segurança do governo. Não só por uma questão de convicção, um governo que acha que criminoso é vítima da sociedade, um governo no qual o ministro da Segurança e Justiça, Lewandowski, aplaude o fato de 40% dos criminosos serem soltos em audiência de custódia, a defesa de redução de penas, 1/6 da redução de penas, progressão de pena, a história de que condenamos muita gente à prisão, tudo isso é contra o sentimento da população brasileira, que quer penas duras, leis duras, cumprimento integral de pena, porque é assim que se pode reduzir a criminalidade no Brasil. O Brasil já é o 7º país mais violento do mundo, Marcelo Matos. É um absurdo isso. O número de homicídios existentes no Brasil só existe em países em estado de guerra. Então, a reação do governador Caiado está corretíssima. Ela toca em 3 pontos fundamentais. Primeiro, critica a centralização da política pública, que é, sim, uma atribuição dos governadores de estado. Segundo, condena com veemência essa história de penas brandas, de uma política, de uma PEC da segurança que é completamente contrária à autonomia dos estados. E terceiro, critica esse decreto especificamente, que praticamente está condicionando o repasse de verbas para os estados, se os estados seguirem a cartilha do governo federal em segurança pública. Isso é uma violação flagrante
da autonomia dos governadores. Portanto, o governador Caiado está corretíssimo. Ele que tem toda a autoridade para falar sobre esse assunto, porque é um dos governadores que hoje conseguiu impor a ordem, a segurança pública no seu estado e fazer com que Goiás hoje seja um lugar em que as pessoas sintam mais tranquilas para sair às ruas, porque lá o crime não tem vez. Agora, Mota, inclusive Ricardo Lewandowski, ele entregou sua carta de demissão do Ministério, alegando inclusive que haveria possivelmente a recriação do Ministério da Segurança Pública, numa divisão da Justiça com Segurança Pública, mas de qualquer forma, essa saída aí, ela sinaliza de que, claro, esse tema vai dominar a campanha e ele não seria a melhor pessoa para ocupar esse ministério neste momento de campanha, Mota? Tem gente que diz que nem nesse momento, nem em momentos passados, nem em momentos futuros, Marcelo. Mas eu acho que o governador Caiado tem razão. O Ministério da Justiça publicou uma portaria com normas sobre o uso da força pelos policiais. Mas o que o Ministério da Justiça sabe sobre a atividade dos policiais brasileiros? Que expertise o ministro da Justiça ou os auxiliares que o servem têm a respeito de operações policiais, por exemplo, nas comunidades do Rio de Janeiro ou de São Paulo? Um trabalho do coronel Cajueiro, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, mostrou que a taxa de mortos da Polícia Militar da região metropolitana do Rio é 3 vezes maior do que a dos soldados americanos na Segunda Guerra Mundial e 7 vezes maior do que na Guerra do Vietnã. Ao invés de regulamentar o uso da força pela polícia, o Ministério deveria se preocupar com o uso da força pelos criminosos. Mas o problema é que a ideologia não deixa. Diego Tavares, então essa baixa aí no Ministério era esperada e até aguardada pelo governo? Era assim, Marcelo Matos, já há pelo menos um ano o Ricardo Lewandowski tem dado sinais de que não estaria muito contente no posto ao qual o presidente Lula o designou. Mas eu queria também pegar um gancho na fala dos meus colegas sobre a postura do governador Caiado e propor aqui um exercício para nós, também para a nossa audiência. Imagina que você é um governador que se elege, você trava uma briga ferrenha para conseguir o voto da maioria do seu estado, você tem o apoio dos prefeitos, você conseguiu chegar ao palácio do governo. Aí você faz um baita de um esforço para que o seu estado seja um estado superavitário, você aperta o cinto, ajusta as contas, faz tudo certinho como tem que ser feito. Aí você pega todo o valor da sua arrecadação e manda para a União Federal. E aí você vê essa mesma União Federal, que não empregou qualquer esforço para que você fosse um estado superavitário, determinar como que você tem que agir no seu estado para receber dinheiro de repasse. Isso é quase que uma extorsão, isso é um absurdo. O nosso pacto federativo é uma piada. O que nós temos, a forma com que o dinheiro público é distribuído no nosso país, isso sem falar o volume de dinheiro que esses estados superavitários manda para estados que são deficitários e que são titularizados por governadores populistas, que não fazem a sua lição de casa, que não se esforçam para que os seus estados melhorem a situação de suas finanças. Então, essa postura do governador Caiado, essa incredulidade do governador Caiado é algo justo, é algo esperado. Fosse eu tenho certeza que fosse aqui os meus colegas governadores de um estado que fosse tratado dessa forma, teríamos a mesma conduta. E, de fato, é um absurdo a situação na qual se encontra a segurança pública no nosso país para que o ministro queira deixar a sua cadeira, deixando esse tipo de regra para trás. Isso mostra um desprezo muito grande, inclusive pelos próprios policiais. Essas estatísticas que o Mota trouxe, essas terríveis estatísticas, elas não poderiam jamais ser normalizadas. Jamais poderia ser normalizado no país que uma das principais capitais, como é o caso do Rio de Janeiro, fosse mais de 50% tomada pelo crime organizado. Nenhum país do mundo permite que facção criminosa aparte um pedaço do território e determine ali as suas leis, as suas regras, institua os seus tribunais do crime, ditem onde as pessoas que ali vivem têm que comprar o seu gás, de quem eles têm que contratar a internet. Isso é só parte da paisagem aqui no nosso país. E ao invés da União Federal estar preocupada com esse tipo de situação,
Não, estão preocupados com o uso da força policial, estão preocupados em como que o dinheiro que é repassado da União, que praticamente assalta estados e municípios, porque nada fazem em prol dos estados e municípios nesse sentido, querem ditar como que vão utilizar o dinheiro. Então, é uma inversão de valores e é nesses momentos que nós percebemos que o problema do Brasil não é a segurança pública, não é a saúde, a educação habitacional. O problema do Brasil é a estrutura, é a espinha dorsal. É isso que tem que ser revisitado se nós quisermos ter esperança de um Brasil mais seguro, com uma saúde melhor, com uma educação de qualidade. Infelizmente, da forma com que as nossas esferas federativas se relacionam, dificilmente o nosso país tem jeito. É a gestão, né, Dávila? E aí o estado que tem recursos, por exemplo, São Paulo, ele vai aderir ou não, mas tem estado que não, fica refém de fato, ele precisa aderir, senão ele não vai receber nada, né? É uma vergonha. Isto é uma violação do Pacto Federativo, isto é uma violação da autonomia do governador. Quem recebeu o aval da população por meio do voto para implementar uma política de segurança pública no Estado foi o governador. Se o ministro Lewandowski ou qualquer outra figura do governo federal tem interesse em segurança pública, que ele dispute a eleição e vença a eleição para governador e vá lá e implemente as suas ideias. Mas isso é contra a vontade popular. Isso é uma forma de anular o voto e a vontade popular representadas nas urnas por meio do voto. Então, assim, essa competência é do governo estadual. Então, cada vez que você tem regras ditadas pela federação que interfere com a autonomia do governador de determinar a sua política de segurança, isso é um desastre, é uma violação do Pacto Federativo. Aliás, Caiado conseguiu reduzir a violência no estado de Goiás justamente por ter tomado medidas duras, por causa dessa autonomia conferida ao governador, e foi justamente esse seu rigor no cumprimento da lei, fazer uma política dura de segurança pública que reduziu o número de furtos, roubo e violência no estado. Então, é isso que nós precisamos, e não mais centralização, interferência e violação do Pacto Federativo. Porque, Mota, nós temos números, você sempre traz esses números, são números de guerra, né, Mota, a violência nossa urbana hoje. Inclusive, Marcelo, eu acho que nesse caso há dois aspectos aí, né? O primeiro aspecto, eu acho que transcende muito essa questão do Pacto Federativo, da autonomia dos estados. O que nós estamos vendo é uma tentativa de neutralizar as forças policiais do Brasil. Isso já acontece há muito tempo. É uma verdadeira guerra contra a polícia. Então você coloca o maior número de obstáculos possíveis na frente da polícia. Cria essa obsessão com a letalidade policial, que é uma expressão ideológica e caiu no vocabulário de todo mundo. Mas ninguém fala, por exemplo, sobre a letalidade judicial, que acontece quando o criminoso, que é solto pela justiça, mata de novo. Nós já vimos vários casos no passado recente, né? E o outro aspecto é o aspecto ideológico. Essa medida, essa portaria e uma série de outras coisas reflete essa visão ideológica da criminalidade. Essa visão do criminoso como um revolucionário, um justiceiro social que não pode ser punido. Não há discussão com quem tem essa visão. Eles vão tentar de um jeito, se não der certo, eles vão tentar de outro, se não der certo, eles vão tentar de outro. Eles vão insistir até conseguir o que eles querem. Isso não é uma discussão sobre pacto federativo. Isso não é uma discussão sobre o que funciona ou o que não funciona no combate ao crime. Só existe uma receita para se combater o crime e os criminosos. É repressão, leis duras, cadeia, retirar o criminoso de circulação. Isso já está mais do que comprovado, inclusive por inúmeros trabalhos científicos importantes, como o de Gary Becker, Prêmio Nobel de Economia em 1992. Mas o que é um Prêmio Nobel de Economia para quem está convencido de que o criminoso é um pobre coitado?
Diego, e diante desse cenário, né, claro que então não há uma integração, não há uma discussão mais aprofundada, ações que poderiam ser executadas, cada estado também tem sua característica, né, o país é continental, evidentemente não dá para você ter uma fórmula para cada estado, cada um tem que se discutir mesmo, de conhecer as suas deficiências e as suas potencialidades, e fica toda essa questão, enquanto não acontece isso, as pessoas vão morrendo na rua todo dia. Pagam o preço Pois não, agora por essa bagunça. Conclua ou quer chamar ele? Não, pode. É que eu ia falar que você não tinha acionado o microfone. Pode concluir, por favor. Então, quem vai acabar pagando a conta, de fato, é a sociedade, Marcelo Matos. Esse estudo que o Mota fez referência, o estudo de Gary Becker, a teoria econômica do crime, é algo que estampa isso muito bem. Nós temos aqui no país um ambiente de permissibilidade em relação ao crime, porque o criminoso sabe que não tem um sistema de justiça penal sério que ele enfrentará caso seja pego. E quando ele faz, ainda que de forma inconsciente, uma confrontação entre o risco de ser pego e o resultado que o crime vai lhe proporcionar, ele sempre opta pela prática do crime. Aqui ele tem certeza da impunidade, ele tem certeza de que pode praticar o crime, que dificilmente será pego. E se for pego, vai enfrentar um judiciário que é um judiciário mole, um judiciário que não tem qualquer pretensão, qualquer vontade de mantê-lo preso. Ele tem diversos filtros pelos quais ele pode voltar para a rua e voltar, inclusive, a delinquir. Ele tem a audiência de custódia, ele tem a progressão de regime, até pouco tempo atrás tinha a saidinha temporária. Então, isso quando vai preso, né? Isso quando não acaba respondendo em liberdade, que é a regra. E, de fato, nós temos essa falta de integração entre as forças de segurança pública como um problema latente, muito latente nesse sentido. E o que não implica na impossibilidade também de troca de informações. Nós não temos nos Estados Unidos, por exemplo, uma centralização da segurança pública, mas nós temos diversos bancos de dados dos quais todas as forças de segurança pública estaduais têm acesso, mantidos pelo governo federal norte-americano. Isso poderia muito bem ser replicado aqui no Brasil. É uma fórmula que deu muito certo para um país que tem índices baixíssimos de violência urbana, que não enfrenta o problema do crime organizado, onde gangues sequer têm a possibilidade de começar a tomar um caráter regional ou um caráter nacional, como nós temos aqui no Brasil. Então, de fato, nós temos um problema de, primeiro, falta de diálogo entre as forças de segurança, porque quando esse problema é colocado na mesa, ele tem como solução proposta a centralização da segurança pública de um burocrata de Brasília que não conhece as especificidades de cada uma das regiões, que não sabe, por exemplo, que você combate aqui no estado de São Paulo, você combate o crime organizado dentro das favelas, dentro das comunidades, ao passo que lá na região norte do país, as mesmas facções estão dentro da floresta operando garimpo ilegal. Ora, a troca de informações seria bem-vinda, mas a centralização para uma criação de uma política nacional de segurança pública, eu tenho minhas dúvidas, para não dizer algumas certezas, de que não seria muito efetivo.